Bom, como o Thiago comentou, a gente está iniciando uma nova série hoje. É a série baseada no livro de Esther. E basicamente as próximas 6 semanas e hoje, 7 semanas, a gente vai rodar pela história de Esther e pelo livro de Esther. E quando a gente inicia uma série de palavras, é muito importante a gente entender o contexto histórico daquilo que estava acontecendo ali. O panorama para a gente entender de fato aonde que a gente está entrando nessa história. Então, entender o contexto, entender o cenário em que está se passando vai deixar as coisas muito mais claras para a gente compreender essa história de uma certa maneira. É um texto que normalmente a gente não escolheria para pregar. Geralmente não comenta sobre Deus e ainda de certa maneira o livro de Esther como um todo não fala sobre o nome de Deus, não cita em nenhum momento isso. Então não seria um livro que a gente, ou na verdade um capítulo que a gente iria escolher de primeira assim para fazer uma pregação. E eu sei que aqui com certeza há pessoas que gostam de história, porque a gente esteve conversando com algumas, tem pessoas que não gostam muito de história. E a realidade, eu me enquadro um pouco mais nessa, eu não sou tanto assim na questão de histórias, mas a verdade é que não é uma simples história. O livro de Esther é uma história real. E às vezes tem gente que tem a percepção de que a Bíblia é um conjunto de contos populares, de histórias aleatórias que alguém escreveu, ou que alguém teve na sua cabeça, criou umas fábulas totalmente inventadas, mas na realidade a gente acredita que não só o livro de Esther, mas como as escrituras, ela é usada para revelar exatamente quem Deus é e como Ele conduz o seu povo para a história da redenção. Esse livro vai ensinar para a gente que mesmo no silêncio aparente de Deus, a providência dele vai sustentar e conduzir o seu povo até onde ele queria. O texto que a gente acabou de ler já nos coloca de frente a um império. O texto nos diz que é um império com 127 províncias. Então é algo gigantesco. A gente está falando de um império que basicamente alcançou 3 continentes. A Ásia, uma parte da Europa e uma parte da África. Então, se a gente conseguir imaginar nos dias de hoje a grandeza que era isso, é algo estrondoso. Hoje a gente não tem algo assim e nem sequer uma pessoa que controlaria tudo isso. E a gente pode imaginar que ali devia ter uma diversidade cultural enorme, não só cultural, mas também religiosa e também econômica, porque obviamente à medida que iam sendo alcançados os lugares, ainda assim as economias locais se mantinham. Então a gente pode imaginar que os holofotes do mundo estavam apontados para a Pérsia. O mundo inteiro queria estar na Pérsia. As pessoas que não moravam ali queriam estar lá, porque era o centro das atenções naquele momento. Pérsia era, de fato, o centro do mundo. E o texto nos fala, em algumas versões vai falar Xerxes, em outras vai falar Assuero. A minha, no caso, é Assuero. Historicamente, ele era conhecido como Xerxes I, filho de Dário I, que reinou durante 486 a 465 a.C. Ele era um homem acostumado com o luxo e a ostentação. Por isso que ele organizava banquetes de 6 meses para exibir toda a sua riqueza para aquele povo. Xerxes também era conhecido por ser um certo temperamental, orgulhoso e facilmente influenciado pelos seus conselheiros. Logo no primeiro capítulo a gente vê exatamente ele sendo influenciado em uma das coisas que ele vai demandar para o povo. E talvez ao escutar Xerxes você tenha lembrado de um filme, o filme 300, e de fato é esse mesmo Xerxes, não é uma outra história, mas é óbvio que esse filme não relata a história fielmente e nem quer dizer que ali tudo que está ali está correto,
Mas se você não assistiu o filme, não assista, porque não tem nada a ver com o que a gente vai falar aqui. Simplesmente passa à frente. Mas é interessante perceber que o fato de o livro não constar o nome de Deus ali, ainda assim a história corrobora e linka perfeitamente com algo que está totalmente fora da vida da igreja. O mesmo rei que liderou expedições contra Grécia, Roma, é o rei que no palácio tomava decisões que impactavam a vida de Esther, de Mardoqueu e de todo o povo de Deus que vivia ali. E ao ler e a gente entender isso, a gente pode imaginar que Xerxes era, de certa forma, um pouco invencível. Ele dominava a grande parte do território mundial, a gente pode dizer assim, e ele, basicamente, tinha um poder militar enorme, né? O seu império parecia que ia perdurar o restante da vida por ser demasiado grande. Quem é que conseguiria bater de frente com Xerxes? Ele era muito grande. Imagine essa pessoa comandando 3 continentes, basicamente. Esse era o Xerxes naquele momento. Mas o que o livro de Esther vai nos mostrar hoje é que nenhum poder humano, por mais impressionante que ele seja, está acima do governo de Deus. A Babilônia havia caído, a Pérsia cairia, a Grécia cairia, Roma cairia, mas o reino de Deus permanece nos dias de hoje e permanecerá para sempre. E pode ser que hoje tenha surgido na sua cabeça uma pergunta. Onde é que está o povo de Deus nessa história? Porque se a gente tem visto ali falando sobre as riquezas, sobre o banquete do rei, aonde que estava o povo de Deus nesse momento da história? Cerca de um século antes, Jerusalém havia sido destruída pelos babilônios. O templo havia sido queimado, completamente destruído, e a maior parte da população dos judeus ali havia sido levada em cativeiro para lá. Depois a Pérsia conquista a Babilônia e o rei Ciro, na altura, permitiu que alguns judeus voltassem para Jerusalém. E assim eles começaram a reconstrução do templo e da cidade. Isso basicamente para a gente se situar em que momento que a gente está da história e onde está o povo de Deus ali. E se você quiser saber um pouco mais sobre essa parte do contexto do povo de Deus, você pode ler em Esdras e Neemias. Está exatamente esse tempo no nosso contexto. Mas ainda assim, por mais que o rei Ciro tivesse permitido que os judeus voltassem, a grande maioria não voltou. Aquilo ali era o centro do mundo, era difícil você conseguir viver fora daquele contexto. Então eles permaneceram, os judeus permaneceram ali, o povo de Deus permaneceu ali, espalhado pelo império. Esther e Mardoqueu, que são o ponto central desse livro, permaneceram ali também. E eles estavam naquele momento da diáspora, que basicamente é a dispersão dos judeus. Eles já não estavam mais reunidos num lugar, eles já não estavam mais na Terra Prometida. Então, basicamente, por eles estarem fora da terra que Deus havia preparado para eles, eles estavam numa cultura que era completamente diferente da lei de Deus. Não havia templo, não havia sacerdócio, não havia sacrifícios, não havia nada do que estava ali na lei de Deus para que eles fizessem. Esse era um povo vivendo completamente como um estrangeiro naquele tempo. E havia um risco real ali. O risco real de eles se assimilarem à cultura persa que dominava naquele tempo. De perderem a identidade de Cristo que já reinava nos seus corações. E de esquecer a fé no Deus da aliança. Aquele Deus que tirou o povo do deserto, que tirou o povo da escravidão no Egito e levou para uma terra. Esses eram os riscos que aqueles irmãos ali tinham. E é aqui que nós começamos a perceber o porquê esse livro é tão importante para nós nos dias de hoje. Porque basicamente nós também vivemos atualmente exilados.
mas não geograficamente, mas sim espiritualmente. Essa não é a nossa pátria. Nós não pertencemos aqui, apesar de estarmos aqui neste momento. Nossa pátria está nos céus, mas até lá precisamos viver como cidadãos do reino, em meio a uma sociedade secular que não compartilha da mesma fé que nós temos. Mas há um detalhe ainda mais surpreendente, como a gente já falou, que entendendo isso, o livro de Esther não cita o nome de Deus. Não há nenhuma oração registrada no livro de Esther. Não há nenhum profeta no livro de Esther. Não há nenhum milagre no livro de Esther. E à primeira vista, a gente pode perceber que Deus está em silêncio. Ele não tem falado claramente através da vida de um profeta, de um milagre, ou de uma oração, ou de uma pessoa que se levantasse para falar em nome de Deus. E aí a gente pode até acabar se perguntando, então, por que é que a gente vai estudar esse livro? A realidade é que a grande lição desse livro é que o silêncio de Deus não é a ausência de Deus. Na verdade, Deus é o personagem central do livro de Esther e da Bíblia como um todo. Ainda que o seu nome não apareça e muitas vezes nós não consigamos compreender como um texto difícil como esse. E isso é o que nós chamamos de providência, que o governo de Deus é sobre todas as coisas, inclusive sobre os detalhes mais banais da nossa vida. O livro de Esther nos mostra 3 realidades. A primeira, um império que parecia indestrutível. A segunda, um povo vivendo vulnerável no exílio. E a terceira, um Deus que parecia em silêncio, mas que na verdade governava para cumprir os seus propósitos eternos. E é exatamente assim que nós vivemos hoje. Um mundo que exibe poder, riqueza, autossuficiência, mas que nós, como cristãos, somos chamados a viver como estrangeiros, confiando na providência de Deus, que continua agindo mesmo que ele permaneça ausente. Desculpa, que pareça ausente, não permanece ausente. Diante desse cenário, desse panorama que nós vimos agora, o capítulo 1 de Esther é retratado como uma glória aparente do poder humano. A gente poderia colocar esse título para Assuero ou Xerxes, como está escrito aí na sua Bíblia. Um rei que ostentava suas riquezas, com festas intermináveis e com um império exibindo toda a sua grandeza, algo que ninguém naquele tempo conseguiria ter. Mas ao mesmo tempo, esse império retrata uma fragilidade de poder. Nós vemos que a rainha, ela se recusa a ir perante o rei quando ela é convidada, basicamente para ser exposta como mais um troféu do rei, em meio a tudo aquilo que ele queria mostrar àquele povo. E bastou só essa recusa para que a vaidade do rei fosse exposta, e não uma generosidade real. O trono mais poderoso do mundo naquela altura ia revelar a sua insegurança nesse exato momento. Nos versículos 1 e 2, fala que sucedeu nos dias de Assuero, o Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias, que naqueles dias, assentando-se o rei Assuero no trono do seu reino, que estava na fortaleza de Suzã. E basicamente esses dois versículos, o autor queria dizer: vejam a grandeza desse rei. 127 províncias. Olhem para esse homem que domina o mundo. Nada aparentemente estava fora do seu controle. Ele poderia comprar pessoas para o seu próprio conforto. Ele poderia fazer com que tudo acontecesse segundo a sua própria maneira. Mas ele não conseguia controlar uma coisa, que era o coração daquelas pessoas. Ele tinha influência. As pessoas faziam, de fato, o que ele queria. E o texto nos fala que ali estavam militares, príncipes e nobres de todas aquelas províncias em que ele reinava. Assuero queria ostentar, intimidar
e mostrar as suas conquistas a todo aquele povo. E como é que ele fez isso? Eu não sei se você conseguiu imaginar, mas são 180 dias de festa. Sem parar. Todos os dias, festa. E na nossa cabeça, pelo menos na minha, eu paro para pensar e eu falo, é uma loucura 180 dias de festa. Você viver 180 dias com bebida, comida, música, dançando, porque era o que eles faziam naquela altura. Então, pensar nisso já é, por si só, uma loucura. Durante 6 meses, ele queria exibir toda aquela riqueza, ouro, prata, vinho sem limite para aquelas pessoas, e não pense que era vinho barato. Ele queria mostrar que ele tinha, era tudo do melhor, era vinho bom. Cada detalhe foi pensado para impressionar aquele povo que estava ali, e intimidar aquele povo que estava ali. E como se já não bastasse esse banquete para os nobres, em seguida o rei promove uma outra festa. Mas essa festa é aberta a todo o povo. E o autor faz questão de mostrar ainda mais ostentação desse rei. Ele fala que forrações em branco e azul, presas com cordas de linho branco, tecido vermelho ligado por anéis de prata em colunas de mármore, assentos de ouro e prata, num piso de mosaicos de pórfiro, mármore, madrepérola e outras pedras preciosas. Parece até um rei bastante generoso, né? Abrir a festa para todas as pessoas, para que elas possam aproveitar, comer do bom e do melhor durante 7 dias sem pagar nada. Aparentemente ele parecia ser um rei generoso, mas na realidade ele queria controlar até mesmo a liberdade daquele povo. Ele criou uma regra, basicamente para que não haja regra. O que parecia, na realidade, uma liberdade era, no fundo, uma forma de mostrar que ele tinha poder sobre todos. Quando ele fala que, olha, não tem a regra, quem quiser beber, bebe. À vontade, ele cria uma regra para que as pessoas possam fazer o que ele quer. A sua liberdade depende da minha ordem. A verdade é que a gente não vive longe de uma realidade assim. Hoje, além dos governantes poderosos, dos famosos, dos formadores de opinião, professores e muitos teólogos que hoje em dia têm falado nas redes sociais muita coisa que não vem da palavra de Deus, eles querem ditar basicamente o que nós devemos fazer. Eles querem ditar basicamente qual é a sua liberdade. Eles querem impor regras basicamente em tudo que você tem ou não de fazer. E queria que você pensasse agora o que você sentiu ao escutar sobre essa festa. Será que te deu vontade e curiosidade de estar presente naquela festa? Ao menos os 7 dias finais que eram abertos ao povo. Será que você ficou impressionado com a generosidade ou a grandeza do império daquele rei? Ou será que você, de certa forma, sentiu uma certa inveja? Pode ser que com a festa e com nenhum desses pontos que eu disse, você não tenha sentido. Mas hoje, rodeados de redes sociais, de pessoas que conhecem tudo e mais um pouco sobre psicologia, sobre teologia e todos esses tipos de coisa, nós vemos pessoas milionárias com seus supercarros, vemos aqueles influenciadores com joias caríssimas, aqueles jogadores de futebol com muito dinheiro nos seus iates. E como é que fica o nosso coração mediante a tudo isso? O problema não é ver essas coisas. O problema não é você acompanhar essas coisas. O problema é quando o nosso coração começa a desejar e invejar a vida dessas pessoas. Assim impressionar mais com o banquete que o mundo oferece do que com o que Cristo e o que Deus tem para nos oferecer. E é aí que o brilho do mundo, que é enganoso, se torna uma armadilha. Esse era o cenário que aquele povo de Deus estava vivendo ali. Um império que seduzia aquele povo, que seduzia a que eles se mantivessem ali, por isso que muitos não saíram.
E hoje, é assim também com a gente, nesse exílio secular em que nós vivemos. Vivemos rodeados por banquetes que prometem satisfação momentânea, mas no fundo é completamente vazio. Não agrega em nada no nosso coração. E entre os versículos 10 e 12, no auge da festa, o rei Assuero, já completamente embriagado, manda trazer a sua rainha, como a gente já tinha comentado anteriormente. Ele queria exibir ela como um troféu para aquele povo. Mas, para surpresa de todos, o rei comandava tudo, mas nem a sua própria casa ele conseguia comandar. E é essa fragilidade que ele começa a expor para aquelas pessoas. O rei mais poderoso do mundo naquela altura é humilhado diante de todos os seus convidados, dos príncipes, dos nobres, dos militares, de todas aquelas pessoas que estavam ali. O poder humano que parecia completamente absoluto, é desmascarado como frágil e ridículo. Ao mesmo tempo, o rei não conseguia ver isso, mas era Deus agindo por meio da história, agindo por meio dessa recusa dessa rainha. Como um spoiler, esse é o gatilho para que Esther vá até o trono. Nós não vamos entrar por aí hoje, mas nós vamos ver isso ao longo das pregações. O que basicamente parecia uma crise doméstica, na realidade era a providência de Deus divina. Era o Deus soberano agindo em prol da sua vontade e dos seus planos que não podem ser frustrados. E quantas vezes isso não acontece na nossa vida? Situações pequenas, detalhes que parecem ser sem importância, até mesmo frustrações ou portas fechadas, Deus usa para abrir um caminho que nós ainda não conseguimos enxergar. Com certeza já aconteceu com você sair de casa, ir para o trabalho atrasado, e você perde o autocarro, ou até mesmo no seu carro, você sai atrasado, não consegue chegar a tempo no trabalho, e aí você cruza com uma pessoa no meio do caminho que não é habitual de você encontrar ela, e que você talvez não veja há muito tempo. E talvez Deus te usou ali para dar uma palavra para essa pessoa. Essas são as situações em que nós somos colocados, às vezes diariamente, e nós nem conseguimos enxergar a profundeza do que Deus está agindo. Um pequeno detalhe na nossa vida diária, mas que é completamente guiado por Deus. O poder humano, ele é completamente frágil, mas a providência de Deus é firme. Ela não falha. Ela não deixa passar nada. Depois que Vasti recusa ir até perante o povo, Assuero fica envergonhado, como nós vimos, e basicamente esse rei com poder, o que é que ele faz? Em vez dele admitir a sua fraqueza, de que de fato ele não conseguia controlar as pessoas como ele imaginava que conseguiria, ele transforma a sua vergonha pessoal em um decreto público, não diria nacional porque são 3 continentes, mas em toda a sua província. E ainda assim, ele chama os seus conselheiros. E esses conselheiros, sem nenhuma sabedoria, exageram a um nível completamente ao extremo. Mas lembra, fica com isso na sua cabeça, é Deus agindo na história. O que Vasti fez não foi só contra o rei, mas contra todos os homens do império. Era isso que aqueles sábios, aqueles conselheiros advertiram ao rei. Rei, se você não fizer nada, todos os homens vão ter esse problema dentro da sua casa. As mulheres vão começar a não obedecer mais aos seus maridos, não ouvirem o que eles têm para dizer. E olha que coisa mais pequena e ridícula. Um problema doméstico que virou uma crise em um país. O rei tinha um problema interno e não um problema generalizado. E assim nasceu o decreto que nós vemos
no final do livro que Vasti é deposta, o trono fica vago e disponível para uma outra rainha. E aos nossos olhos humanos, é apenas mais um ato de vaidade política, mais um decreto insensato, como muitas das vezes acontece nos nossos dias. Mas, aos olhos da fé, é a mão de Deus agindo ativamente na história. Um decreto que abre caminho para que Esther se torne rainha futuramente. E no momento certo, seja usada para a libertação do povo lá na frente. A gente tem que entender que a providência de Deus, ela governa até as decisões mais tolas e injustas dos homens. Porque Deus não perde o controle da situação jamais. E Ele também não pode ser enganado. Deus não precisa de mim ou de você, Ele não precisa demonstrar milagres mirabolantes, Ele não precisa fazer nada em especial para conduzir a história do jeito que Ele quer conduzir a história. Deus é soberano. Ele usa decretos políticos, vaidades humanas e até mesmo erros nossos para que a sua história se cumpra. Isso aponta para algo muito maior. Uma história que eu e você já conhecemos. Que séculos depois, outro decreto aparece. Parecia selar um destino de uma pessoa inocente. E talvez você já saiba de quem eu vou falar. Mas Jesus foi levado para aquela cruz. Pilatos simplesmente lava suas mãos e entrega a decisão para o povo. Os líderes religiosos tramaram para o que acontecesse ali com Jesus. E Jesus foi condenado, de fato, e foi morto, foi crucificado. Mas o que eles não esperavam é que esse mesmo Jesus iria ressuscitar e seria o Rei eternamente, que reinaria nas nossas vidas. Aos olhos humanos, aos olhos de quem não entende a história e de quem não vive uma vida centrada no Evangelho, foi uma injustiça, foi um ato político, foi uma vaidade daqueles homens que não suportavam ouvir algo que fosse contra aquilo que eles acreditavam. O maior ato de maldade da história foi, ao mesmo tempo, o plano perfeito de Deus para a nossa salvação. Assim como no palácio de Suzã, ali onde estava o rei Assuero, a providência invisível de Deus estava atuando. Não apenas para salvar o seu povo de uma ameaça temporária, mas para salvar definitivamente o seu povo do pecado e da morte que tanto os assediava ali naquele contexto. Por isso, quando a gente olha para decretos humanos, a gente vê decisões injustas, políticas corruptas e muitas coisas que acontecem, e nada disso, meu irmão, foge do controle de Deus. É Deus quem conduz a história. E Ele já provou isso na cruz. Hoje Ele não precisa provar mais nada para nós. E nunca precisou, na realidade. Então, irmãos, esse livro e esse capítulo 1 de Esther é que todo poder humano é apenas aparência. Por mais grande que a pessoa pareça ser, por mais o cargo mais alto que ela possa ter na sociedade, na sua empresa, ou onde for que seja, é apenas aparência. Assuero parecia reinar sobre praticamente todo mundo, controlar tudo, mas de fato ele era uma pessoa frágil, vazia e vaidosa. E o texto nos mostra que por trás daquela ostentação era o Deus que estava no controle, silenciosamente, sem nem que seu nome fosse citado, conduzindo para que tudo acontecesse da maneira com que Ele queria. Em prol de salvar o seu povo de um exílio secular, em que nós vivemos hoje também. E isso nos aponta para Cristo. Na cruz, parecia que o poder humano havia vencido. Para aqueles soldados, para aqueles religiosos naquele momento, eles achavam que ao crucificar o Cristo, eles tinham vencido.
Pilatos, Herodes, os líderes religiosos, todos estavam contra Jesus naquele momento, e até mesmo o seu próprio povo o condenou. Mas ali no silêncio, Deus estava cumprindo o seu plano perfeito de salvação. O que parecia derrota era vitória. O que parecia fraqueza era o poder completo do nosso Deus. Mas, meus irmãos, quantas vezes nós nos deixamos nos seduzir pelo brilho vazio desse mundo, pelas coisas que parecem ser boas, que aparentemente vão nos dar benefícios momentâneos? Quantas vezes nós nos deixamos levar por esse brilho que o mundo nos oferece? Quantas vezes o nosso coração se encanta muito mais com um banquete que nos é servido pelo mundo do que com o banquete que Deus tem para nos proporcionar no nosso coração? Quantas vezes confiamos mais nos tronos humanos do que no trono de um Deus Altíssimo que está regendo a história e nada perde do controle? A gente acha que a nossa providência vem de um governo feito de homens falhos, frágeis e vaidosos. A gente acha que as nossas forças, a nossa vida está rendida ao que essas pessoas escolhem muitas vezes para nós vivermos. Mas a realidade é que essas pessoas não escolhem o que está dentro do nosso coração. Esse texto de Esther nos chama para abrir os olhos a isso, ao poder humano passageiro, a um pecado enganoso que muitas vezes nós cultivamos no nosso coração. Mas Cristo reina, e reinava, e reinará eternamente. Não somente foi algo ali pontual naquele momento da história, mas toda a história já apontava para o Cristo que traria a salvação e a libertação para o seu povo. Não uma libertação momentânea, mas uma libertação eterna, que perdura até os dias de hoje e perdurará até o fim das nossas vidas. Então a pergunta hoje é: em qual trono você tem colocado a sua confiança? Nesse trono passageiro dos homens? Ou no trono eterno de Cristo, que desde lá de trás movia a história, para que hoje você também estivesse aqui? Se você percebe que tem corrido atrás desse brilho vazio do mundo, hoje você pode se arrepender. Você pode confessar diante de Deus aquilo que tem ocupado o lugar dele no seu coração. Você pode voltar hoje os seus olhos para Cristo, que morreu e ressuscitou para te salvar. Não saia daqui impressionado com a grandeza, com o grande poder do rei Assuero. Não saia daqui iludido pelo brilho do mundo, que pode te oferecer carros, grandezas, dinheiro, coisas muito boas, aparentemente. Mas saia daqui rendido ao Cristo. Saia daqui debaixo da providência de um Deus vivo que governa a história e que hoje te convida a um arrependimento sincero no seu coração. E se você se identificou com isso, de alguma forma, agora a gente vai orar. E no seu coração você pode se arrepender. Você não precisa que ninguém vá até você, você não precisa gritar, você não precisa vir aqui na frente para demonstrar esse arrependimento. Isso é algo entre você e Deus. Enquanto a gente orar agora, se há algo dentro do seu coração que tem ocupado o lugar que não é de Cristo, entregue esse lugar. Amém? Pai, nós te agradecemos, Pai, pela tua soberania que nos trouxe, Senhor, providência desde o começo da história até hoje, Pai. Obrigado, Deus, porque o Senhor nunca perdeu o controle e jamais perderá o controle, Senhor, da história. E isso, Pai, nos deixa, Senhor, tranquilos de podermos confiar num Deus soberano que estará conduzindo, Senhor, as nossas vidas todos os dias até que o Senhor venha. Pai, te agradecemos pelo teu sacrifício que um dia nos alcançou, Senhor. Te agradecemos por aquele sacrifício ali naquela cruz, que hoje nos traz redenção, nos traz salvação, Pai, que hoje, neste dia,
se o nosso coração não está rendido, não está no lugar correto, Pai, e tem ocupado um espaço que é somente seu, Deus, que haja arrependimento dos nossos corações, que nós possamos entregar tudo aquilo que ocupe o espaço que é somente teu, Pai. Que o trono do nosso coração, que o centro da nossa vida seja o Senhor. Que o Senhor reine sobre as nossas ações, que o Senhor reine soberanamente através das nossas vidas, e que possamos juntos proclamar o teu reino para vidas que precisam escutar essa verdade, Pai. Para vidas que precisam se arrepender nos seus corações e entregar os seus corações para Cristo, Pai. É isso que nós te pedimos hoje, Deus. E te agradecemos pelo Deus que o Senhor é, que não perde o controle da história. E isso nos traz paz. É isso que nós pedimos e te agradecemos hoje, Pai. Em nome de Jesus. Amém.